Sejam todos muito bem-vindos a esse evento da ISA São Paulo, Seção São Paulo. Eu me chamo Ricardo Afonso, eu sou membro diretor voluntário da ISA. Atualmente eu trabalho, sou desenvolvedor de negócios numa grande multinacional e fui convidado aqui para fazer a mediação entre dois experts, feras, no tema de sensoramento de conectividade. Tá? Então vamos dar início ao nosso bate-papo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aproveitem essa excelente oportunidade para que a gente possa esclarecer eventuais dúvidas sobre o tema, que talvez, cada vez mais relevante em projetos de automação, toda a parte de sensoriamento, como diz por aí, os sensores acabam sendo a fonte de todos esses dados para que a gente possa trabalhar eles e contextualizar, e não com e trazer esse tema, com uma nova abordagem, que é o IoT, Industrial Internet of Things, ou popularmente conhecido como indústria internet das coisas, no ambiente industrial. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa fazer oficialmente essa abertura e conversar mais sobre o tema sensoramento e conectividade. Então vamos vamos começar falando sobre a ISA, A ISA é uma sociedade internacional de automação sem fins lucrativos, onde eu sou membro voluntário, assim como todos os colegas que estão aqui, diretoria, e que complementam, esse time da Seção São Paulo. Sempre com o objetivo, nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento com todos vocês, conteúdos, e não só com os convidados, mas também com todos os membros, muitos conhecem a ISA através das normas, Então, quando a gente fala de automação industrial, tem lá a ISA 101, hoje a antiga, a ISA 99, que hoje nós falamos sobre a IEC 62443, também tem a ver com a ISA, que traz abordagem sobre segurança cibernética, e também outras frentes de trabalho como grupos, de discussão sobre temas específicos, certificações, publicações e também treinamentos, tá? Nós vamos abordar mais à frente esse tema aqui. Bom, a Seção São Paulo é a mais antiga da América do Sul, com 30 anos de existência, e somos responsáveis aí pela Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista. Então, essa é a nossa área de atuação, assim como tem outras seções que acabam abordando outras regiões. Então, basicamente, a gente atende essa região. Aqui está o time, de voluntários da ISA Seção São Paulo, sendo capitaneado aí pelo Carlos Paiol, nosso presidente, e outros colegas, como o Edmir, o secretário, a Mônica, Ricardo Simonassi, o Lucas Becker, Carlos Guri, Ana Cristina, Marcelo Pereira, eu e a responsável por manter todo esse evento hoje, rodando e organizando tudo para nós, que é a Thaís, grande responsável aí por esse evento e nos apoia com essa organização e divulgação. Tá bom? Obrigado, Thaís, aí, pelo seu empenho e engajamento. Compartilho com vocês aqui alguns eventos já realizados, na época que podíamos, fazer eventos presenciais, com essas interações. Nós temos, assim, um plano, de voltar a ter esses eventos presenciais, mas por enquanto nós estamos utilizando esse recurso fantástico que é o encontro virtual, utilizando ferramentas colaborativas como o próprio Microsoft Teams. Nos últimos tempos, em tempos de pandemia, isso acabou nos possibilitando a manter em contato com todos vocês, fazendo os encontros técnicos virtuais, que nós já realizamos alguns, já temos aqui alguns temas já disponíveis, e aí quando o novo normal, for disponibilizado para que a gente possa fazer os eventos presenciais, a gente tem uma ideia de manter esses eventos virtuais, mas também voltar para o mundo presencial.
E para quem não teve a oportunidade, né, de participar desses últimos encontros, né, como segurança cibernética, conectividade de redes industriais, eu convido que vocês vão até ao nosso canal no YouTube, né, e lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo que já foi executado. Não só esses eventos, mas outros também estão lá disponíveis para que vocês possam consultar e absorver esse conteúdo que nós compartilhamos nas redes, principalmente no YouTube. Segue aqui uma lista, né, de treinamentos presenciais, mas pelas questões, né, de pandemia, nós não estamos com eles disponíveis, mas em breve iremos anunciar sobre essa disponibilidade. Como informação, né, segue os treinamentos extremamente relevantes, que está para quem está ingressando, né, no fantástico mundo da automação, treinamentos como redes industriais, programação de controladores programáveis, né, os famosos CLPs, ou até mesmo sintonias de malhas de controle para quem atua diretamente naquela indústria de processo. Então, aqui é uma lista, né, de alguns treinamentos promovidos por nós. E os treinamentos, né, hoje são ministrados de forma remota ou online, né, e conseguimos trazer um público bem amplo em relação a essa facilidade, né, de transformar esses treinamentos em EAD, tá bom? Bom, convido a todos que ainda não se tornou membro da ISA, né, que fique aqui o meu convite, que venham fazer parte dessa comunidade, pois como membro, né, eu sou membro, a gente pode ter acesso a diversos benefícios, né, da ISA, como participar de grupos de trabalhos, né, abrir pontos de discussão, não só levar conteúdo, mas também absorver esse conteúdo dentro dessa oportunidade de estar dentro de um grupo de trabalho, se manter atualizado, né, então fundamental para todos os profissionais da área é se manter atualizado sobre os assuntos, principalmente segurança cibernética, através de publicações, normas, né, participação em eventos, que é de forma gratuita, né, então você como membro pode participar desses eventos sem custo, acessar informações, né, para que possam ajudar vocês no dia a dia com uma pesquisa ou alguma informação relevante para que você possa desenvolver seu trabalho no dia a dia. Segue nossa agenda, né? Seguimos aqui com os nossos encontros virtuais. Nós estamos no terceiro encontro que fala sobre sensores e conectividade IoT. Nós vamos abordar, né, desafios, alternativas e aplicações. Não deixe de participar do próximo evento, né, o nosso próximo encontro virtual, que iremos trazer o tema segurança cibernética, e nós trazemos essa preocupação, né, de conectar um tema ao outro, e quando a gente fala de sensores e conectividade, obviamente que o próximo tema, né, tem total sinergia em conectar é importante, mas conectar de uma forma segura, né? Fica aqui o meu convite para vocês, para que quem tem interesse em ser um palestrante ou queira também compartilhar conhecimento conosco, até mesmo empresas, né, que tenham interesse em patrocinar um encontro técnico virtual, me coloco à disposição e podemos conversar mais à frente. Então, até o final do ano, nós temos aqui uma agenda bem completa de encontros virtuais que nem esse, e até mesmo mesa redonda, onde nós abrimos, né, espaço para conversar sobre um determinado tema. Tá? Então, temas extremamente atuais, né, e interessantes aí para quem busca, né, o processo de transformação digital, a indústria 4.0. Hoje nós vamos conversar, né, sobre um tema extremamente importante, né, que são os sensores, né, elementos fundamentais em todo esse processo de transformação digital, indústria 4.0. Sabemos, né, que o sensor sempre foi um elemento importante para a indústria, tanto para a indústria discreta ou a indústria de processo, mas hoje alguns sensores ganham funcionalidades adicionais, né, como conectividade. E não estamos falando de conectividade do ponto de vista analógico, né, ou digital, mas sim aquela conectividade de IoT, né, protocolos ou métodos de transporte conhecidos como HTTPS ou MQTT, que não são tão novos assim, mas acabam sendo parte fundamental desses dispositivos que
Muitos chamam de computação de borda ou edge computing, né, um nome bonito sobre o tema, que leva essas informações até um ambiente de cloud, né? Então, dois experts aqui vão trazer para nós a experiência sobre esse assunto, né? Então, nós temos aqui o Michel Arruda Lima, ele é engenheiro de aplicação na Yokogawa, engenheiro de automação e controle também, com pós, né, em automação industrial e tem mais de 8 anos de experiência profissional. Na Yokogawa, ele é responsável pela divisão de instrumentação e wireless, com foco em indústria 4.0, né, atuando como suporte técnico, divulgação, promoção técnica, treinamento, site survey, comissionamento e startups de redes, né, ISA 100, aqui ó, ISA 100, também fazendo parte aí do nosso contexto, e LoRaWAN, tá? São desafios, né, Michel? Então a gente traz aqui ISA 100, LoRaWAN, Sigfox e qual que eu uso, né? Então nós vamos conversar sobre esse assunto que eu particularmente gosto bastante, né? E também temos o Nicolas, né? O Nicolas Frati Nunes, ele é especialista de produtos na Altos Sistemas de Automação, bacharel em Engenharia Elétrica, especialista em Big Data, ó, que legal, Data Science, né? Então temos aqui um especialista em Data Science, Data Analytics, então nada tão importante, né, de tratar esses dados de sensores, né, com Data Analytics. Tem mais de 10 anos de experiência em automação industrial, tendo atuado aí nas áreas de manutenção, suporte técnico, marketing e produtos. Então, né, temos aqui uma agenda bem carregada de assuntos extremamente importantes e relevantes aí para a nossa agenda. Ambos são patrocinadores desse evento, né, desse encontro virtual, e tenho certeza que iremos finalizar essa sessão com diversos insights relevantes sobre a utilização de sensores inteligentes, combinado com a conectividade, né, potencializa a aplicabilidade em diversos setores, né? Então, cada um vai trazer um exemplo de aplicação e a gente vê que o sensor pode ser aplicado em diversos ambientes. Essa é a nossa agenda do evento, né? Vamos iniciar o encontro com a apresentação do Michel Arruda, apresentando a solução. Na sequência, teremos 10 minutos de perguntas, e aí eu peço que todos possam deixar suas perguntas para esses 10 minutos, né, de interação. Podem abrir o microfone, podem mandar perguntas no chat. Na sequência, nós temos o Nicolas, né, executando a sua apresentação e também teremos 10 minutos de interação com vocês, de perguntas e respostas. Tá? Não deixem de trazer suas dúvidas, aproveitem essa oportunidade e, ao final, eu farei as considerações, né, para o nosso encerramento. Alguns recados importantes, né, seguem aí as boas práticas, né, de encontros virtuais, como desativar a câmera, manter o seu microfone no mudo até o final da apresentação, mas no momento de interação, fique à vontade de habilitar o microfone para a gente ter essa interação, tá bom? Como eu comentei anteriormente, seguem os nossos principais canais de comunicação, onde reforço que possam nos acompanhar no LinkedIn, onde a Thaís sempre estará lá fazendo as divulgações, né, dos próximos eventos, conteúdo sobre a ISA. Desde já agradeço os patrocinadores oficiais da ISA São Paulo, que é a Vago e a Westcom, e finalizo aqui a minha parte, né, em relação à abertura. Passo a palavra ao Michel Arruda. E, por fim, né, a Thaís vai deixar um link aqui no chat para que vocês possam avaliar o nosso encontro virtual, trazendo sugestões e informações para que a gente possa cada dia mais melhorar aí os nossos eventos, tá bom? Bom, eu finalizo aqui. Michel, passo a palavra a você. O palco está com você e vamos aprender aí um pouquinho mais sobre sensores e conectividade. Boa, vamos Feito. lá. Boa tarde, pessoal. Vou estar apresentando para vocês hoje um pouco da solução IIoT que a Yokogawa desenvolveu para análise e monitoração de dados em equipamentos críticos.
Tá? Hoje a agenda eu vou falar um pouco para vocês do sensor, tá? E principalmente o porquê desse nome. Vou falar um pouco da tecnologia LoRaWAN, o que a Yokogawa ela desenvolveu para fazer a análise desses dados coletados pelo sensor e, claro, não poderia faltar um case de sucesso para vocês conhecerem um pouco dessa solução. Tá? Então, vou falar um pouco para vocês sobre o sensor em si, né? Yokogawa, aí, como o Ricardo comentou, nós temos instrumentos que são para operação de planta industrial, não só para monitoração da variável, você também consegue fazer a operação da planta e, além disso, você pode também operar em safety, que são os sensores ISA-100, com o protocolo ISA-100, que é um protocolo de comunicação sem fio, né, industrial, extremamente robusto e com várias aplicações. Mas com esse novo advento da indústria, né, visando mais coleta de dados, visando utilizar a inteligência artificial, visando querer ter uma prevenção de falha, você tem uma estimativa de em quanto tempo seu equipamento ele vai sofrer por fadiga. A Yokogawa desenvolveu o Sushi Sensor, que são sensores inteligentes, né, que ajudam tanto aí em manutenção, quanto em investimento e alguns outros recursos. Tá? Vou falar um pouco para vocês do sensor, tá? Dessa nova forma de monitoração da Yokogawa. São sensores extremamente compactos, tá? Eles têm cerca de 12 centímetros, eu tenho um aqui na minha mão, ao final da apresentação posso mostrar para vocês. Ele tem mais ou menos 12 centímetros de comprimento e pesa aí cerca de 250 gramas. Tá? É um instrumento que ele já tem certificação ATEX para classificação de área, ATEX e Inmetro também. Ele é um instrumento que ele já tem classificação também IP6667, totalmente fácil instalação. Ele possui, né, bases magnéticas que podem aí auxiliar na instalação do seu equipamento. Facilidade de programação, então com o NFC do seu celular, você baixa um aplicativo da Play Store, do próprio Sushi Sensor, e você consegue fazer leituras nele, você consegue fazer a ativação do sensor, colocar ele na sua rede LoRaWAN. A bateria, ela pode ser substituída e ela tem duração aí dependendo da taxa de atualização de até 10 anos. Por conta do protocolo LoRaWAN, ele ser um protocolo que ele tem uma frequência baixa, você consegue comunicar aí em distâncias de até 1 quilômetro em ambientes congestionados, e aí ele tem integração com inteligência artificial, tanto local, onde você pode ter o seu servidor, ou então até mesmo em ambientes de nuvem, tá? Todas essas facilidades tornam os sensores ideais, principalmente para manutenção preditiva de planta, né, porque ele consegue eliminar inspeções periódicas e até paradas inesperadas. E o mais incrível dele é que não tem a necessidade de fiação, você não precisa parar o seu equipamento para poder rodar, você consegue totalmente plug and play fazer essa instalação desse sensor e já começar a fazer as monitorações. Hoje a Yokogawa ela dispõe aí de um sensor de temperatura, que faz leitura de termopar, tem um sensor de vibração, que pode fazer aí tanto a monitoração quanto a análise da vibração no seu equipamento crítico, e sensor de pressão também. E a gente acabou de desenvolver também sensores de pH e condutividade. Bom, o que esse sensor ele pode trazer de ganho? Principalmente a monitoração contínua do equipamento. Eu particularmente vou em alguns clientes, né, que hoje a coleta de dados de vibração dele é feita por inspeção. Então, vai o inspetor na área, faz a coleta do dado da vibração e anota isso numa planilha. Por que isso é complicado, né? Porque você não tem um dado digital, digitalizado, melhor dizendo, você não tem a variação do seu equipamento, então o seu equipamento, no momento da coleta, ele pode não estar sofrendo com a vibração, e aí, segundos depois da coleta, ele já pode começar a sofrer, né, com altas vibrações, então você já tem ali a sua monitoração contínua no equipamento. Os dados eles são integrados, então você consegue fazer uma consulta de quando que houve o pico da vibração,
quando que começou a vibrar, qual foi o motivo. E você, além de tudo isso, tem a detecção de anomalias para um diagnóstico detalhado. Então, esse sensor ele consegue te dar uma detecção de anomalia no momento exato que ela acontece. Então, um exemplo de aplicação para vocês, né, é um cliente, ele antes da solução do Sushi Sensor, ele terceirizava essa medição de vibração. Então, ele tinha um custo aí de $20 por equipamento por mês. Então, a quantidade de equipamentos na planta, ele tinha 200, né? Então, 20 vezes 12, que é a quantidade de meses, vezes o 200, que são a quantidade de equipamentos, ele tinha um custo anual de $48 mil, só com inspeção para fazer a medição de vibração. E nenhum desses resultados era digitalizados. Então, eram gerados tipo um checklist que o inspetor ele fazia no momento da coleta do dado. Depois da implementação dessa solução, principal ganho, você zerou o custo da análise, né, em loco da vibração, você tem as suas análises em tempo real, muito mais precisa, e você tem aí todos os seus dados digitalizados. Então, você consegue gerar relatórios, você consegue prever falha, você tem toda uma IA envolvida por trás dessa solução. Algumas instalações muito comuns em bomba, gerador de energia e ventilador, vocês podem perceber que ele é extremamente compacto, o sensor, bem pequenininho. A antena dele fica integrada dentro do case, então não tem nenhuma parte externa desse sensor. E aqui embaixo existe uma base magnética que você pode estar utilizando ou não. Aqui só para vocês terem uma ideia que não fica preso, né, nesses equipamentos que eu falei, então pode ter também ser ligado no compressor e até na máquina de ar-condicionado para verificar a vibração. Algumas distâncias de medição, né, por conta do protocolo LoRaWAN, ele ser um protocolo que tem uma frequência baixa, você consegue abranger uma área muito maior em relação à distância. Então, você tem aí 7 quilômetros em ambientes com visada, né? Em ambientes limpos, você pode ter até 7 quilômetros com essa cobertura. Existem alguns projetos na América do Sul que superou a barreira dos 20 quilômetros, tá, de comunicação. E tem também em ambientes congestionados, em plantas normais, né, que você tem tanque, você tem pipe jungle, você tem estruturas físicas até 1 quilômetro. Além disso, além de fazer essas monitorações de variáveis convencionais, né, a Yokogawa também tem ajudado a ter uma nova forma de medição para essa tecnologia sem fio. Né? Então, a ONU previu que a população mundial chegará a 10 bilhões de pessoas até 2050, e 70% dessa população vai estar concentrada em ambientes urbanos. Então, a população de São Paulo vai crescer absurdamente, a população de Xangai, a população de Nova York, a população de todas as cidades urbanas vai crescer absurdamente. E os maiores desafios que sabemos que enfrentamos hoje, né, não é novidade para ninguém, é a gestão de água e de esgoto também, né, do saneamento básico. E essa tecnologia ela também vem para ajudar a ajudar nessas indústrias de saneamento. Né? Então, a ONU desenvolveu umas metas, né, para 2050, e uma das mais importantes é a meta de manter a saúde e a água limpa, né, tendo a água limpa e o saneamento básico para todas as pessoas. Pensando nisso, a Yokogawa ela desenvolveu os sensores LoRaWAN para também fazer a medição analítica, né, de líquidos. Então, você tem aí a compatibilidade tanto para pH quanto ARP, seja ele convencional ou diferencial também, e condutividade de contato. Esse desenvolvimento, ele passa, né, por esse adaptador. O adaptador ele mantém todas as características do Sushi Sensor, então ele é alimentado por bateria, ele pode ter a bateria substituída, a bateria é para longa duração, tá? Essa bateria vocês conseguem até encontrar no Mercado Livre, bateria aí de R$100, então não é um ponto tão escasso assim da solução. Você tem aí o rádio,
né, já homologado aqui no Brasil pela Anatel, e além disso você tem também a possibilidade de colocar uma antena de alto ganho para poder aumentar muito a distância de comunicação, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia, é uma aplicação subterrânea, onde os sensores ele está instalado no subsolo, comunicando com a gateway que fica a 400 metros. 400 metros não é tão grande, mas o sensor ele está subterrâneo, ele está submerso. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de uma aplicação que a gente fez aqui no Brasil para medição de pH de água. Então essa parte, o skid de medição, ele está totalmente submerso, embaixo dessa boca de lobo, tá? E aqui é no tratamento de água, então vocês conseguem visualizar, né, que não tem nenhuma parte externa da solução, ela fica totalmente subterrânea e ainda assim consegue fazer a comunicação com a gateway, né, que faz aí o processamento dos dados, tá? Falar um pouco para vocês sobre a tecnologia de análise, né? Eu falei um pouco para vocês sobre a parte de monitoração do sensoriamento e vou falar o que esse sensor ele pode agregar aí na sua planta. Então a Yokogawa, ela desenvolveu um software chamado GA10. Tá? Esse software é um software que já está no mercado há bastante tempo, é um software que faz monitoração de dados, ele gera alarme, e agora a Yokogawa ela desenvolveu aí também a função de IA nesse software. Né? Então como que funciona? Você tem as suas análises feitas por esse software, ele consegue te gerar aí gráficos e dados para que você tenha isso historiado no banco de dados, e além disso você também consegue aí colocar um algoritmo de health score e detecção de falha também. Então você consegue, por exemplo, prever quando que a bomba está cavitando. Você consegue, através do health score, programar uma inspeção naquele equipamento que está apresentando aquele tipo de falha. Então, é um software que já tem a parte de IA integrada nele. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, muita gente acha que inteligência artificial é só te dar um alarme, falar assim, pô, te dei um alarme aqui, meu equipamento ele tem inteligência artificial. Não, né, a inteligência artificial ela requer alguns algoritmos, né, e ela pode te dar alguns benefícios. No caso do GA10, ele te dá um benefício da detecção de anomalia precoce. Então, quando o seu equipamento ele começa a desviar do padrão, ele começa a apresentar algum tipo de desvio, você sabe que aquele equipamento ele pode ter algum tipo de falha futura. Então, pode ser uma fadiga, pode ser, sei lá, a rosca que ela está começando a apresentar degradação. Então, é isso que tem no algoritmo de IA do GA10. E a detecção de anomalia desse software, ele não requer que você tenha aquele tempo de aprendizado tão alto, né? Então, quando você faz a sua instalação do seu sensor no seu equipamento crítico, você pode deixar os sensores operando por 1 hora, é um tempo que o software ele já entende que aquilo é o convencional do trabalho, é o trabalho ideal daquele equipamento. Ele coleta esses dados e ele já tem dados suficientes para poder gerar o IA, o algoritmo da inteligência artificial. Então, quando esse equipamento está operando, ele faz essa coleta de dados e caso comece a ter algum tipo de falha, ele começa a indicar na tela. Então, ele pode apresentar aqui o índice vermelho, ele começa a piscar a tela e você sabe que naquele tag específico tem que fazer alguma avaliação física no equipamento, tá? Um dos grandes diferenciais desse sensor, ele consegue te dar vibração no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, ele consegue te dar o envelope também da medição, ele te dá a temperatura de superfície, isso a gente falando do sensor de vibração, ele te dá também a temperatura de superfície,
E ele te dá também, além disso, as posições geográficas. Então, com a posição geográfica, você sabe exatamente aonde é aquele equipamento. Você sabe onde ele está posicionado na sua planta e você sabe qual que é o seu instrumento, né, o seu equipamento crítico. Então, você vai até o seu equipamento crítico que está apresentando a falha e faz algum tipo de reparo, ou reduz a eficiência de bomba, ou programa uma substituição de alguma peça que seja importante e vital para a operação desse equipamento, sem que tenha necessidade de tirá-lo de operação, né, de forma precoce e até de forma inesperada. Falando dessa parte de análise ainda por cloud, agora falando um pouco da cloud, a gente tem uma experiência também, né, onde sensores foram instalados ao longo da bomba e através das leituras, a Gateway ela enviou esse dado para a cloud e aí da cloud foi aplicado o algoritmo de inteligência artificial. Depois que foi aplicado, começou a perceber, né, que teve um pico de aceleração. E aí foi necessário fazer uma investigação na bomba e foi constatado que as esferas elas estavam começando a danificar. Então, se a bomba tivesse uma operação por mais tempo naquela condição, ela iria falhar por fadiga. As peças, as esferas iriam se romper totalmente e teria a falha por fadiga dessa bomba. E aí o equipamento ele sairia de linha, teria que parar todo um processo e fazer o reparo daquele equipamento. Então, com isso, você consegue programar a bomba, o reparo da bomba, você pode colocar um equipamento para trabalhar em paralelo, para poder fazer a substituição. Enfim, você tem N oportunidades, N situações que você pode estar efetuando aí um reparo, uma manutenção preditiva para poder deixar o seu processo sempre trabalhando de forma contínua. Além disso, né, além do software GA10, que é o software on-premise da Yokogawa, a gente também tem aplicações em nuvem, que você consegue fazer esse acesso através do Node-RED. Então, aqui eu tenho 3 sensores que estão instalados lá em Singapura, e eu consigo fazer as leituras aqui no Brasil a qualquer momento. Eu consigo abrir esse endereço na internet e eu consigo puxar aqui as leituras desses sensores. Então, aqui a gente tem leituras simples, né, de aceleração, velocidade e temperatura de superfície, tá? De maneira totalmente online. Então, eu consigo clicar no sensor e saber cada uma das medições. E a Yokogawa também, ela desenvolveu agora dashboards dinâmicos, tá? A parte de nuvem, ela está totalmente consagrada já no mercado. Então, hoje a gente pode estar oferecendo um serviço tanto de hospedagem quanto de tratamento desses dados, tá? Hoje você consegue aí estar utilizando na sua planta dashboards dinâmicos, então você consegue separar por site, por planta, por unidade e até por equipamento. Como eu tinha citado, o sensor ele disponibiliza aí de coordenadas geográficas, de latitude e longitude, então você consegue acessar o equipamento até onde ele está instalado. Você tem aí o seu dashboard direto, dinâmico, né, básico. Você tem as performances de cada equipamento que você está utilizando essa solução. Você consegue fazer análise da vibração em cada eixo de cada sensor. Você consegue também fazer a visualização da eficiência energética desses equipamentos, o que você consegue ter de safety nesses equipamentos, o que você consegue ter de economia também, tá? Então, aqui é um exemplo da tela do sensor, né, de um dashboard. Você consegue entrar e verificar health score do seu equipamento, você consegue fazer análises dos seus dados, então você consegue saber qual que era a curva que o equipamento ele deveria estar operando e aonde ele está operando agora. Você consegue
verificar a eficiência, você sabe o quanto ele está consumindo de energia, tá? Você consegue entrar nesse equipamento e visualizar cada variável do processo. Então, você sabe cada variável qual é a medição exata de cada variável. Então, com isso, você também consegue estar ajustando o seu equipamento para trabalhar da melhor forma possível. Aqui para vocês é um exemplo, né, de um dashboard dedicado. Então, você pode estar instalando aí motores e bombas. Então, você tem a medição de cada sensor, tá? E esse sensor, essa parte de nuvem, a Yokogawa, ela adquiriu uma empresa chamada KBC, e essa empresa, ela tem um know-how mundial, né, dessa parte de análise de dados, nessa parte de dashboards dinâmicos e na parte de criação de algoritmos também, tá? Então, quando a gente está falando de uma venda desse tipo, você consegue ter aí a sua confiança no seu equipamento. Então, você consegue aí customizar essas telas da melhor forma possível, do jeito que você quiser. Você consegue delimitar acessos para os seus usuários. Então, você sabe quem pode só visualizar, quem pode coletar todos os dados, tanto de eficiência, de health score, saber o que está acontecendo no equipamento em tempo real. E com isso você vai ajustando a sua parte de nuvem aí da forma que você quiser. Então hoje você consegue aí estar utilizando essa parte de nuvem em análise de dados tanto para health score, para manutenção preditiva, você consegue estar também em eficiência energética, você consegue entrar em cada sensor e visualizar o dado. A Yokogawa ela também tem uma divisão própria de security, então você pode confiar que o dado ele está protegido também, que ninguém mais terá o acesso. E além disso, você também consegue gerar KPI report, né? Como o Ricardo bem comentou, a parte de envio desses dados para a nuvem é feita através de protocolos aí, tanto MQTT, utilizando 3G e 4G. Então, por exemplo, Michel, eu estou com um certo receio de um hacker ele invadir a gateway e conseguir ler esses dados. Mas o que ele vai ler vai ser um bit de comunicação LoRaWAN. Ele não sabe o que tem dentro desse envelope de comunicação, porque quando você tem a comunicação entre gateway e sensor, é só o pacote de dados LoRaWAN. Então ele vai conseguir ver no máximo lá um TXT que tem algumas informações quebradas que ele não vai nem saber o que é, né? E toda a segurança ela está tanto no software, no GA10, quanto na parte de cloud, que a Yokogawa ela também já consegue ter a segurança total e proteção do seu dado também. Tá? Vou mostrar um pouco para vocês aqui um caso de sucesso que a gente tem recentemente instalado aqui no Brasil. Então, tem uma planta, né, uma das maiores produtoras de celulose do mundo. Ela tem 6 fábricas no Brasil e está com um projeto de uma nova fábrica. E recentemente ela nos procurou porque ela tinha muitos problemas com análise de vibração. A planta está rodando há bastante tempo, então é uma planta um pouco antiga, e eles não possuem a análise de vibração na maioria dos equipamentos rotativos dele. Então, eles precisam dessa análise. Então, a gente fez essa proposta e mostramos para ele o quanto essa solução, né, baseada no sensor Sushi Sensor, com a nossa expertise do GA10 e da parte de cloud, poderia oferecer para eles. Então, hoje a gente tem um projeto que a gente conseguiu contemplar aí mais de 200 pontos de medição, ao todo são 207 pontos, que a gente faz essas leituras, manda para uma gateway central, né, e faz a parte de análise no GA10. Essa é a primeira fase do projeto, que foi recentemente finalizada, e agora a gente está numa segunda fase, que é fazer a hospedagem de dados na nuvem. Então, além de já ter aqui o health score, de ter uma detecção de falha, de
de ter relatórios gerados pelo GA10, e o GA10 também possibilita a parte de relatórios, a gente também vai conseguir entregar para o cliente uma hospedagem de dados em nuvem. Então, o supervisor da manutenção, ele está em um evento externo e ele consegue analisar aonde, se a planta está rodando ok, e se ele precisa destinar alguém para fazer algum tipo de análise, porque ele consegue acessar em qualquer lugar esses dados. Então, além de ter a hospedagem de dados em nuvem, também vai ter a análise avançada com dashboards dinâmicos. Então, toda a parte de inteligência artificial a gente também vai estar disponibilizando para eles com apenas um clique a qualquer momento, tá? Então, usando o GA10, eles estão monitorando basicamente a parte de vibração e temperatura de superfície também do equipamento, tá? Hoje eles estão fazendo isso num filtro de processo para evitar que o filtro ele sofra desgastes desnecessários. Então, essa daqui é a carinha do software, né, que vocês estão vendo aqui. Aqui ele aparece tanto o tag do sensor quanto a medição e a unidade de medida, tá? O interessante é que assim, o software ele disponibiliza muitas informações, tá? O sensor ele tem ao todo 21 informações que ele pode estar disponibilizando, tanto como nível de bateria, nível de potência de rádio que está comunicando, as leituras de vibração, tanto no eixo X, Y, Z, e o envelope também de medição. Ele te dá também a temperatura e tudo isso, temperatura de superfície, e tudo isso você consegue acessar com um único link, com um único clique direto na tela. Então, a parte do software ela é bem dinâmica, bem interativa, não tem grandes segredos em fazer essa utilização. Né? E aqui, além disso, você também consegue a parte gráfica de variação aí de variação na tela. Então, o objetivo do sistema hoje é fazer a medição de vibração no sistema de lavagem de polpa, especificamente no filtro de lavagem. Então, o procedimento, ele é necessário, né, ter esse filtro no sistema de lavagem, ele é necessário para remover a maior quantidade de matérias orgânicas e inorgânicas dissolvidas do processo. Então, se você tem alguma matéria, né, superior ao limite, isso compromete diretamente a qualidade final do papel. Então, é necessário prever que esse filtro esteja sempre íntegro para evitar que tenha retrabalho, né? Porque imagina você ter que perder toda uma batelada da polpa. Então, a polpa ela tem que voltar para o cozimento, fazer toda a parte de lavagem e depois passar no filtro novamente para evitar que esses materiais eles tenham algum tipo de particulado, né, que pode comprometer diretamente a qualidade do papel. Então, a Yokogawa, ela instalou sensores de vibração nesse filtro, mantendo, né, sempre a integridade e garantindo que o papel, que a polpa, né, ela tem a qualidade necessária para seguir o processo. Bom, é importante também ressaltar que toda e qualquer venda de um sistema wireless, né, seja ele ZA-100 ou seja ele LoRaWAN, é necessário fazer um site survey, tá? Esse site survey é basicamente ter a garantia, né, para o cliente de que o sistema vai estar funcionando naqueles pontos que foram testados. Então, como que é feito, né? O cliente ele quer adquirir um sistema, uma solução sem fio. Então, a gente leva os equipamentos até a planta do cliente e fazemos esse site survey. Então, posicionamos os equipamentos mais ou menos aonde eles têm a necessidade de fazer essa leitura, né, dessas variáveis. E aí a gente coloca tanto a infraestrutura, que é baseada em gateway, né, e aí dependendo a access point também, e fazemos a instalação dos sensores de campo para poder fazer essas coletas das variáveis. Então, aqui é só uma imagem do site survey que a gente fez, tá? Então, aqui você tem a sala de controle e aqui você tem a pátio de madeira, estocagem,
onde fica próxima lá do filtro de lavagem do sensor, onde o sensor deveria ser instalado, né? Foi instalado. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, aqui foi colocada a gateway, tá? Nesse prédio principal, e o sensor mais longínquo, ele estava a 515 metros de distância. A comunicação foi perfeita, então, por mais que tenham pipe jungles, por mais que tenham construções, a gente falando de uma planta de papel e celulose, você tem um digestor, que é uma construção extremamente alta, né? E tem dimensões muito, muito grandes, e mesmo assim você consegue comunicar aí a mais de 500 metros, e a potência do rádio ela está totalmente aceitável dentro dos padrões pré-estabelecidos. Então, só para vocês terem uma ideia aqui da cobertura, né, do sinal total. Então, o site survey, a gente faz isso, tá, em loco no cliente. Nós emitimos um relatório, tá, onde tem todas as características do sinal, o nível de bateria estimado, a duração estimada da bateria, para que vocês tenham, né, para que o cliente ele tenha a total segurança em ter essa solução aí na sua planta, tá? A Yokogawa ela tem uma experiência vasta em aplicações com o sistema wireless, então a gente tem desde o segmento de papel e celulose, passando por segmento alimentício e até segmentos aí offshore. Então, eu já inclusive embarquei em uma plataforma de petróleo para poder fazer site survey dessa tecnologia, tá? Então, hoje a Yokogawa ela consegue disponibilizar para vocês, né, a solução completa para uma análise de vibração, tá? Então, desde da parte do sensoriamento até a parte da análise do dado, tá? O que é mais interessante nessa solução? Você tem o seu sensor como uma parte principal, né, uma das partes primordiais do seu sistema, só que você tem ele de total fácil interação. Então, hoje, eu posso até mostrar para vocês, a gente tem um sensor, um aplicativo na Play Store, que você consegue entrar, você consegue baixar aí na Play Store, não tem nenhuma restrição de uso, ele é extremamente leve, você consegue fazer esse download aí de forma bem tranquila, não precisa nem do Wi-Fi, você pode estar utilizando até o seu próprio 3G. Você, através da tecnologia NFC, você consegue fazer leituras desse sensor, né, leituras instantâneas. Você consegue identificar ou discriminar para ele qual que é a rede que ele deverá funcionar. Através do protocolo LoRaWAN, ele comunica com a gateway. Então, a gateway ela recebe aí os sensores, tá? Não tem um limite mínimo ou máximo de sensor, né? Mas, por exemplo, para fazer a utilização com o nosso software GA10, a gente recomenda que a gateway ela receba até 200 sensores, tá? Então, até 200 sensores você pode estar integrando nessa gateway para fazer a análise via GA10. E aí, do GA10, tanto para a sua tecnologia on-premise, que seria a parte do software, ou cloud, você tem aí a comunicação podendo ser feita por 3G ou 4G, ou até mesmo via Ethernet. E aí, e aí, com a disponibilidade do dado, as aplicações são diversas. Você pode estar utilizando aí principalmente para manutenção preditiva. Você consegue saber quando que o seu equipamento vai falhar, você consegue ter a sua tanto a sua reserva de peça necessária, quanto o operador ou o inspetor para fazer a substituição, quanto diminuir a eficiência da bomba ou do seu ventilador. Você consegue saber, por exemplo, se as pás do seu ventilador elas estão desalinhadas ou não, né, por conta da vibração. Você consegue saber se existe algum desbalanceamento no seu ventilador. E aí as possibilidades são infinitas, né? Você pode estar utilizando com o que você quiser. Tanto a parte de monitoração, quanto a parte de análise também, tá?
aqui mostrou um pouco do software do aplicativo, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Falei um pouco rápido por conta do tempo. A gente tem um tempo escasso, né, Ricardo? Mas deu para passar bastante coisa para vocês. E aí a gente fica à disposição, tá? Para dúvidas, esclarecimentos. Eu só queria mostrar para vocês, aproveitar que eu tenho ainda uns 2 minutos, gostaria de mostrar para vocês aqui só o sensor, para vocês terem uma ideia. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, parei. Esse daqui é o sensor. Então, ele comparado com o celular, ele é pequeno, né? não tem grandes dimensões. Ele tem essa base magnética que você pode estar parafusando nele ou não. Então, você pode aí estar utilizando o sensor colado, tá? Você pode estar utilizando ele parafusado, ele tem um parafuso M6 também, tá? Ou com a base magnética para fazer a parte da fixação. Com relação ao aplicativo, você tem o seu aplicativo que você consegue baixar na Play Store. Você tem aqui o Sushi Sensor App. Você consegue ligar esse equipamento, então vou ligar ele. É só encostar o equipamento aqui no celular. Então você já tem a alteração aqui dos dados. É extremamente interativo. E você consegue fazer medições no sensor. Então ele te dá alguns menus, né? Então você consegue verificar aqui nele a tipo de bateria, você consegue verificar alguns valores instantâneos, qual que é a rede que você está trabalhando, tá? Mais interessante é que qualquer um pode baixar, então se vocês quiserem baixar agora não tem nenhum problema. E aí eu vou dar aqui só um ler valores para a gente ler os valores instantâneos dele. Então ele já está fazendo a leitura, fez a leitura. Aqui ele dá que ele está desconectado da rede, então não tem nenhuma rede comunicando. E aí você tem aqui tempo de bateria, quanto de bateria você tem estimativa, quanto de potência de rádio, você passa para o lado, né? Você tem aqui seus níveis de aceleração, vibração, tá? E mais uma vez você tem aqui a temperatura de superfície e alguns outros dados também. Isso aqui, claro, são valores instantâneos, mas você consegue fazer todas as leituras, todas as análises, né, através tanto do software GA10 quanto do ambiente virtualizado em nuvem. Tá? Perfeito, Michel. E a gente traz aqui, né, sobre protocolos de comunicação, né? Você falou do LoRaWAN, né? Muitos dizem, Uhum. não, LoRaWAN, mas isso não vai pegar na indústria, né? Eu digo sempre que cada tipo de protocolo, transmissão de rádio tem a sua vocação, né? Então, Sim, cada um encaixa dentro da sua vocação. A gente vê que LoRaWAN isso. aí acaba sendo bem importante para esse tipo de aplicação. E temos boas perguntas aqui, viu? Tá preparado? Legal. Opa, vamos lá. Vamos lá, O que eu então. ia falar também é que assim, é muito relativo, né? Porque assim, é tecnologia, né? Não tem o que Exato. fazer, a gente precisa se adaptar. Uhum, E quando a gente fala de tecnologia, pô, o LoRaWAN a gente consegue, por exemplo, não sei se todos têm, mas Google Assistant ou Alexa, você consegue integrar o LoRaWAN nesses equipamentos, nesses assistentes de voz, né? uhum, Então, assim, pô, você pode estar integrando isso e imagina o ganho que você não tem na sua indústria, né? Esse uhum, equipamento ele tem aqui selo industrial, então todo mundo fica com um certo receio de, pô, mas pode ser utilizado em área classificada? Não pode? Ele é robusto? Ele não é? Então, assim, a uhum. parte do sensor ele já é extremamente robusto e a parte da comunicação é extremamente versátil. Então, isso, cara, é só Exatamente. ganho para a É. indústria. Então Mas vamos vamos lá, lá. vamos para a pergunta. O Hector pergunta: tem conectividade com SDCD Centum? Cara, com SDCD Centum, a gente tem a possibilidade de fazer conexão via OPCOA. O PCOA. O E aí com tradicional WAP. o PCOA ele é server, então você consegue não utilizar com o SDCD, mas você consegue estar utilizando com supervisório, por exemplo. E aí você consegue criar tela, né, malha, e aí na malha do supervisório você consegue integrar para fazer alguma ação de controle aí no Tá. supervisório. Colaborar essas Desculpa, no SDCD. informações. É, isso aí. Colaborar essas informações através do WA dentro do centro.
Isso. Tá bom. O Paulo Andrade, ele tinha também levantado a mão e colocou aqui para nós uma pergunta. Tem aplicação para detectar vazamento de óleo? Sim, a gente pode estar utilizando tanto com a parte de pressão, né, que você tem aí a sua malha fechada de pressão, e aí quando tem um vazamento ela começa a decair pressão, e com isso você consegue fazer a monitoração do vazamento de óleo. A gente Tá. tem para nível, né, Uhum. mas é possível sim. Tá. E Paulo, fique à vontade, eu vi que você levantou a mão, quiser abrir seu microfone aí e colaborar mais alguma informação, fique à vontade, tá? Seria muito útil, Paulo, por favor. Bom, Vamos lá. vamos lá. Novamente, o Hector traz aqui uma nova pergunta, é como lida com os dados de mudanças rápidas, né? Ou seja, como que o sistema se comporta nessa questão. Boa pergunta. Na ordem de segundos, com foco em economia de bateria. Então, você tem lá um setup para economizar bateria, de repente você tem Sim, ali sim, uma avalanche de dados, como que o sistema se comporta. se comportaria. Desculpa, quem fez a pergunta, Ricardo? É o Hector. Hector, olha, Hector, esse sistema LoRaWAN, ele é um sistema que ele é baseado em fazer a alimentação de uma Big Data para você ter o seu Machine Learning. Então, assim, não é um instrumento que ele foi desenvolvido para ter ação instantânea, tá? Então, qual que é a função dele? Ele é fazer análise ao longo do tempo para que você tenha a sua manutenção preditiva programada. Então, esse instrumento ele não é para aplicações de uso industrial de monitoração contínua, né? Aí, para isso, a gente tem um outro protocolo de comunicação que seria o ISA-SYN, que aí você tem essa monitoração contínua, você tem aí scans de atualização a cada meio segundo para poder fazer isso, e você consegue integrar isso no seu SDCD através do Modbus, Uhum. do Modbus TCP/IP. Né? Então, esse sistema é mais para a parte de geração de dados, coleta, para poder fazer a análise. Tá, legal. Paulo comenta sobre os slides. Paulo, os Uhum. slides estarão disponíveis para os membros da ISA. Porém, como eu comentei, você pode ir lá no canal do YouTube, assim que finalizar a sessão, acessar todo o conteúdo por vídeo, tá bom? Temos uma nova pergunta aqui. O Gateway possui suporte a protocolos industriais, Profinet, Ethernet IP, Profibus, etc., permitindo assim o acesso via Ethernet e via protocolo digital ao mesmo tempo. Uh, Também. é, tá, não, essa gateway é uma gateway LoRaWAN convencional que você consegue apenas acessar ela, um dos protocolos é o MQTT, tá? Você não tem protocolos industriais para essa gateway, aí no caso seria uma outra tecnologia, seria o Você, ISA-SYN. tá. Você tinha comentado também no início da apresentação sobre a autonomia de bateria, né? O próprio André Uhum. comenta qual a duração estimada da bateria com o tempo estimado de amostragem de 5 segundos. Você tem uma ideia de duração de bateria? Cara, como eu falei, esse sistema ele não é para ser um sistema rápido, de medição rápida, né? Ele é um sistema para fazer coleta e análise. O tempo mínimo de scan dele é a cada 1 minuto, tá? Então, com o tempo de scan de 1 minuto, você vai ter a sua bateria aí durando em torno de 3, 4 anos, tá? É que bateria, quando a gente fala de bateria, são baterias de lítio, né, Uhum. que aí ela começa a degradar também conforme o aumento da temperatura ambiente, né? Então, lítio é um pouco complicado. E aí depende muito de onde você vai fazer a instalação do seu sensor, mas ela tem aí vida útil de 4 anos com scan de 1 minuto, que é o tempo mínimo. Tá bom. Temos mais uma pergunta aqui em relação Posso ao. interromper um segundo? Ah, Claro. eu Ok. queria, digo assim, voltando a essa coisa, né, da bateria e os dados, Uhum. normalmente a parte de vibração é muito importante a gente ter um mapeamento da vibração assim rápida, Perfeito. né? Às vezes, em 1 minuto é uma eternidade para a vibração, né? A gente pode perder eventos muito importantes. Sim, sim. Significaria, Uhum. com o que você colocou, que ele é previsto, como digamos assim, para gerar dados, Uhum. significaria isso de que os sensores têm internamente uma memória que guardam esses dados em tempo real, digamos assim, ou rápida, e quando transfere
via gateway para alguma central, ela manda esses pacotes de dados ou simplesmente são dados que ele coleta a cada 1 minuto e manda nesse momento? Ele tem essa memória interna, tá? Para caso tenha algum pico, alguma elevação do valor, tá, Hector? Mas a ideia do sensor é mandar o que ele coleta, ele tem o tempo de amostragem, ele tira uma média e te manda os valores mais altos que ele coletou para que você tenha aí a sua ideia de vibração, tá? Eu sei que o que você falou assim faz total sentido e é por isso que a gente tem aí o sistema de análise via ISA 100. Tá? Como eu falei, a gente tem aí a análise scan, tempo de scan a cada meio segundo. Então, depende da aplicação. Um sensor desse não é para aplicações críticas, onde você tem o seu equipamento crítico e que ele sofre muito com vibração. É mais para que você tenha aí nos seus equipamentos rotativos e você tem a sua ideia de manutenção preditiva, porque às vezes você tem uma bomba que ela é extremamente importante para o seu processo, mas como ela não sofre com vibração, você não faz nenhum tipo de análise nela, você não faz nenhuma rotina de inspeção. Então essa bomba vai e começa a falhar por fadiga até que ela tenha o rompimento de alguma coisa, enfim, ela pare de funcionar. E aí, no que ela para de funcionar, você tem todo o seu processo interferido por conta de uma bomba, né, que não é assim, que não tem a necessidade de monitoração instantânea. Então, essa é a ideia do Sushi Sensor, essa que é a premissa do sensor, é para poder fazer, para ajudar a manutenção preditiva, a criar rotinas de trabalho em que você tenha um nível de acerto muito mais alto, tá? Uhum. Ok, obrigado. Como Imagina. se fosse um pequeno Disposição. buffer ali, né? Perfeito. Legal. Tá, nós caminhamos para a última pergunta e caso tenha mais perguntas, vão colocando no chat e no final a gente pode voltar com esses esclarecimentos. Temos aqui acho que é Leroy, desculpe pela pronúncia, acredito que seja isso. Olá a todos, parabéns pela apresentação e pergunta, né? O Muito Gateway obrigado. pode ser integrado aos PLCs da Siemens? Tem alguma comunicação Profinet no Gateway? Já foi comentado. Como foi o histórico de dados no aplicativo? Banco de dados local ou é na nuvem? E o protocolo MQTT foi comentado também que tem disponibilidade. Então, são 3 perguntas, né? Tá, o protocolo, como eu falei, né, ela não tem integração com o Profinet, tá? O protocolo MQTT você pode estar fazendo essa integração, inclusive o supervisor da Yokogawa, o CI Server, ele já tem essa possibilidade de fazer leituras em MQTT, então você já pode fazer essa integração. E os sensores, eles não comunicam com PLC direto, né? E você tem essa parte gráfica, você não consegue fazer ação nesse sistema, tá? Você consegue ter análise de dados, mas ação você não consegue ter. Perfeito. Não sei se ficou claro, tá? Tem o banco de dados do aplicativo. Do aplicativo. Na verdade, o aplicativo ele lê valores instantâneos, tá? Então, eu pego o sensor, pego o celular, posiciono no sensor, ele está me lendo valores instantâneos. Ele não tem um banco de dados, é só o valor que está lendo nele agora. Então, se eu der um check value, eu vou estar lendo o sensor agora. Então, Esses ele dados... faz a leitura do sensor. Esses dados eles ficam dentro do sensor na memória, né? Ele tá. tem uma memória flash e aí você consegue fazer a leitura do valor instantâneo. Tá? Por ser NFC, toda vez que você faz uma leitura, você precisa, até por conta de segurança, né? Porque, por que não é um Bluetooth? Porque Bluetooth qualquer um pode estar fazendo essa coleta. Então, você está com o celular na área, está com o Bluetooth ligado, você pode comunicar com o sensor e às vezes não é interessante porque ele pode perder comunicação. Mas aí o NFC, ele te obriga a ir no sensor para poder fazer a coleta. Então, aí ele te mostra dados instantâneos. Tá? Então, é tanto que se eu atualizar a página, eu já vou perder os dados. Eu tenho que fazer uma nova coleta. Perfeito, Michel. Maravilha. Obrigado pela presença. Ótimas informações, ótimas Muito obrigado. tecnologias fantásticas. Eu sou um fã disso. E agora passamos a palavra para o Nicolas. Nicolas, agora é contigo. Vamos ouvir aí sobre toda a sua experiência em relação a essa parte de conectividade e sensoriamento. Passo aí a palavra para você. Fique à vontade de compartilhar
E novamente, né, teremos 10 minutos aí de perguntas e respostas e continue colocando perguntas aí no chat para que no final a gente possa voltar nelas. Tá bom? Obrigadão. A palavra é sua, Nicolas. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só habilitar aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu já passar aqui para o primeiro. Bom, inicialmente eu vou começar contextualizando aqui sobre a Altus, né, que é a empresa que eu atuo, como o colega já comentou ali na introdução, né? Então, a Altus esse ano está fazendo 40 anos de sua fundação, né, que foi em 82. É uma empresa que, desde o início, teve bastante foco em desenvolvimento de tecnologia no Brasil, né? Então, principalmente com relação a CLPs. Então, o foco principal sempre foi desenvolvimento de tecnologia CLPs. CLPs acaba sendo o foco principal, né, da Altus, né? Então, o P&D, ele desenvolve tanto o software quanto o software embarcado, quanto o hardware das linhas de CLPs da Altus, né? Hoje a gente tem linhas de diversos, que atendem diversos mercados, né? E desde OEM, óleo e gás, saneamento, então são o ramo em que se aplicam os CLPs da Altus é bem vasto aí. A Altus hoje tem uma unidade que é a matriz, que é aqui onde eu estou hoje, que é no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre. A gente tem também uma filial na cidade do lado aqui, que é onde a gente tem a filial onde é montados tem a fábrica de painéis, onde a gente monta os painéis quando a gente vende o projeto inteiro, né, com painel e CLP montado e aplicação. Tem uma filial no Rio, que atua principalmente no setor de óleo e gás, né, atendendo a Petrobras principalmente, né, e a filial de São Paulo, que tem escritório com suporte e equipe comercial, né, que atua muito forte na região para atender o país todo. Então, vou passar aqui ainda uma presença internacional, né, que a Altus tem uma diretriz forte de internacionalização, né? Hoje é um foco grande nosso levar o nosso equipamento para outros países, né? Então, é uma empresa nacional que exporta a sua tecnologia. A gente tem parceiros em diversos locais do globo aí onde a gente vende o CLP produzido aqui e exporta, né, para automatizar processos em diversos países aí. A indústria 4.0 tem sido já há bastante tempo um tema que a gente vem abordando em diversos eventos e palestras, né? E acaba que, como o nosso foco sempre foi o CLP, a gente fica posicionado no meio da indústria ali, né? Do setor de fábrica e acaba atuando em todos os segmentos, aí, todos os pilares, né, da indústria 4.0. Então, a gente tem iniciativas em todos eles, né? Desde análise de dados, robótica, ambiente de simulação, impressão 3D, realidade aumentada, cloud computing, internet das coisas, né? Que é o IoT que a gente comenta aqui hoje também, a cibersegurança e a integração de sistemas, né? Que é um dos focos também. Então, sobre a integração de sistemas, atualmente a gente tem, nem todos os sistemas são totalmente integrados, né? Faltando coesão entre empresa, cliente e até mesmo o processo de produção de uma indústria carece de uma integração plena, né? A indústria 4.0 propõe uma melhor harmonia entre todos os que façam parte do ecossistema, garantindo a gestão integral de experiência para a cadeia de valor sejam realmente automatizados, né? Nesse sentido, a gente trabalha bastante com a utilização de protocolos abertos e normalmente tentando em toda a linha de CLPs habilitar todos os protocolos possíveis para que o CLP possa trabalhar tanto como gateway, como nesse limite de trabalhar como foi colocado ali também
na função de edge computing ali, né, e poder fazer a integração, né, com diversos sistemas diferentes, né, inclusive até entre fabricantes diferentes, né. Nesse sentido, eu vou trazer alguns cases aqui para dividir com vocês. Então, o primeiro caso é um caso de agronegócio, né, uma automação de uma linha de distribuição de adubo. Então, nesse caso aqui, o cliente precisava de uma solução para conseguir conectar com um sistema diesel, né, um sistema do motor a diesel responsável pelo acionamento da bomba pressurizada que realiza a distribuição do composto no campo. Um equipamento, um hardware que fizesse essa conexão com o protocolo que esse equipamento já poderia conversar, e aí dali levar essa informação para outros lugares, tanto como a nuvem ou colocar de forma fácil e rápida para o usuário na tela do smartphone ou no dashboard para poder acessar essas informações. Como a gente tem na linha mais básica, no CLP menor ali, que seria o Next Express, a porta CAN, utilizando o CAN Open, e também a possibilidade de usar o CAN via low level, a gente conseguiu desenvolver, ajudar eles, né, no desenvolvimento desse protocolo, utilizando o J1939, né, que é um CAN low level, para comunicar, trocar informações com esse motor, né? E aí, a partir disso, levar as informações do que a gente coletava, né, e trocava com o motor e para levar para a nuvem através do MQTT, que aí pela porta Ethernet do CLP a gente consegue comunicar. E nesse caso específico já utilizou um outro recurso do próprio CLP, que ele tinha a possibilidade de fazer desenvolvimento de web server, né, de algumas telas no próprio software dele ali, então para deixar um acesso mais rápido ao monitoramento. Então aqui o equipamento ali, o hardware, entra no meio do sistema e muitas vezes aqui até teria alguma questão de lógica, né, mas muitas vezes só atua como um facilitador, coletando informações de um lado e levando para um outro protocolo ou fazendo essa adaptação necessária para poder integrar os sistemas, né? Justamente a questão da conectividade ali que a gente vinha falando. Aqui um segundo case, que seria sobre uma indústria metalúrgica, né? Nesse caso, um projeto bem grande que a gente desenvolveu aqui no Sul, que seria uma necessidade já da empresa de melhorar um pouco o sistema de fábrica deles ali, na movimentação da parte de produção de tanques de combustível para caminhões. Então, já se precisava melhorar o sistema de movimentação dos tanques ali de uma parte da fábrica para outra. Então, tinha um projeto de adicionar esteiras, né, nesse projeto, como se fossem aquelas esteiras de bagagem de aeroporto, né? E aí, claro, com automação de todo o sistema, CLPs e inversores, né? E aí já planejando umas melhorias, inclusive para poder atender uma necessidade de um cliente final deles, né? Uma grande montadora de caminhões que demandou uma monitoração mais específica da produção deles com relação a quanto tempo o processo estava demorando, quantos tanques eles estavam conseguindo produzir por dia, por exemplo, né, e um rastreamento do número de série dos itens produzidos. Então, nessa mesma esteira, a gente já tinha a utilização de sensores para fazer a leitura do número de série de cada tanque, né? Então a chapa ela era gravada, a chapa de metal já gravada antes de entrar na linha para produção. E aí passando por cada etapa das máquinas para poder avançar. Aqui eu vou
mostrar, para dar uma ideia um pouquinho melhor, assim, de como é o processo. Imagine que aqui a gente tem só a parte das esteiras ali dos painéis, né, que é onde a gente tem os inversores e CLPs, e HM, no caso. Mas em cada uma dessas esteiras que são conectadas na esteira maior, ao lado teria máquinas, né, onde e na primeira ele pegava a chapa lisa e entortava ela fazendo um tubo. Na segunda parte, depois ele vai para fechar os dois lados, colocar as partes internas do tanque, né? Até que chega no final do processo com o tanque já finalizado. Então, aqui nesse processo, tanto as informações, desde lá da primeira parte, onde a chapa é gravada, onde ela vai ser gravado o número de série, qual é o fabricante que eles estão produzindo no momento, né? Se vai ser Mercedes ou qualquer outro, né, empresa de caminhões ali que ele está desenvolvendo. Já recebi as informações no CLP pelo sistema via MQTT, que vinha do ERP, né, da empresa, gravava já o logo do cliente que eles estavam atendendo, número de série, e aí vinha para a parte de produção, onde eles conseguiam ir monitorando através dos sensores nas esteiras, em que nível estava cada um dos tanques e também o processo. Essas informações do controle das esteiras passavam pelo CLP, que já estava também controlando os inversores aqui para fazer a movimentação, e levava esses dados para a nuvem, que ficaria disponível para o cliente final acessar e ver como é que estava a produção dos insumos dele, né, nesse caso. Então, acabou sendo uma demanda que já tinha da própria fábrica de se modernizar, e nesse sentido eles já elevaram, além de só fazer a parte de melhoria da instalação da empresa, também levar já o projeto para um segundo nível, né, e habilitar eles também a ter essa parte de conectividade com o cliente final deles, né, deixar mais acessível a produção e ficar mais fácil de liberar as informações. Um projeto que foi bem complexo aqui também, utilizando rede Canopen para os inversores, MQTT para comunicação com a nuvem, né, e a parte com as IHMs em Modbus TCP. Então, também uma variedade de protocolos aí, um mix de protocolos para poder atender a demanda. Aqui um outro sistema também, um último case com uma solução um pouco diferente do que a gente normalmente trabalha, né, na Altus, né, que eu comentei, que é o principal foco normalmente fica em torno do CLP, né? Claro que a gente tem outros produtos para complementar a cesta e soluções mais amplas, mas que fogem um pouco dessa primeira ideia de CLP, né? Então, a gente tem uma solução chamada Autos Tracer, né, que é um sistema de rastreamento. Aqui eu já vou passar para uma segunda tela para vocês terem mais a noção de como que é o projeto. Então, funcionam utilizando monitoramento e coleta de dados, né? Então, dispositivos RTLS. Nesse caso, com duas bases tecnológicas, né? Ou o BLE ou o WB. Então, o componente acaba fazendo parte de ter uma tag, um receptor e um software RTLS, né? Onde vai fazer o tratamento dos dados. Então, o sistema direcionado para fazer controle tanto de pessoas, né, em um prédio, por exemplo, quando a gente fez uma das primeiras POCs aqui no prédio da Altus, né, na matriz, os crachás estavam com as tags, né, a gente tinha os receptores espalhados em cada andar para receber a informação das tags e o software para fazer a análise e poder dizer onde cada indivíduo estava localizado dentro do prédio. Nesse caso, são aplicações tanto para pessoas quanto também para objetos, onde a gente pode controlar até tráfego de, por exemplo, empilhadeiras ou sistemas que vão
está transitando em locais que talvez tenha pessoas também, até pessoas que não estão autorizadas a estarem naquele ambiente ou estão fora de uma região segura, estão transitando em uma área que não é segura, pode gerar um alarme, né? Então, são aplicações bem diversas, né? A gente já fez algumas POCs aí para sistemas em hospitais também. Então, são aplicações que ainda estão tomando forma, assim, né? Mas já com um sistema bem consolidado, né? Nesse caso, são sensores aí diferentes, né? E aplicações um pouco não tão comuns como são os casos anteriores que eu comentei, onde são aplicações mais do nosso dia a dia, mais comuns, principalmente para mim, que sou da área da automação, né? Então, aqui sobre mais alguns recursos, né, que a gente coloca como de um CLP 4.0, né? Devem contar com um recurso para possibilidade de maior conectividade, segurança e desempenho de aplicação. Então, aqui a gente tem os multiprotocolos, como eu comentei. Então, são os protocolos mais conhecidos, né, como Modbus RTU, TCP, Profibus DP, o IEC 104, o DNP3, o Ethernet IP, Profinet, Ethercat, OPC, UDA, o UA e o MQTT, né? Aqui com essa quantidade de protocolos seriais e Ethernets, a gente cobre praticamente todo o market share do global hoje, né, de protocolos que são usados na indústria. Então, hoje a gente tem eles liberados em quase todas as linhas, praticamente toda a linha atual tem todos esses protocolos, então a gente consegue se conectar tanto com algum outro CLP, quanto IHMs de outros fabricantes também, inversores de frequência e qualquer outro dispositivo. A gente acaba tentando diminuir ao máximo as barreiras aí, né? E muitas vezes trabalhando no meio entre as linhas aí. Outra questão que facilita em algumas aplicações é o acesso direto dele ao banco de dados, né? Então, sistema de supervisão com dados nativo, se é necessário a utilização de um terceiro, né, controladores, né, os CLPs também podem ter o acesso, então, ler e escrever através direto da lógica de programação, né, no próprio Ladder, você conseguir dar comandos de escrita e leitura para o banco de dados, né? Fica mais simples, né, de fazer essa integração também. A parte de web server que eu comentei na primeira solução ali que foi utilizada, então poder integrar telas, né, ou dashboards, ou como for a necessidade do projeto direto no CLP também. Então, é criada as telas direto no próprio software e embarca neles, né, esse sistema, né? Claro que as telas são mais simples do que um supervisório, é mais complexo, assim, mas também podem dar uma boa noção de monitoração do projeto, né? Uma sessão de diagnósticos bem avançado, né? Então ter mais fácil e rápido para a equipe de manutenção poder saber o que está acontecendo quando ocorre algum problema, ter mais informações bem acessíveis, né? Sem precisar acessar manuais específicos e ter decorado muitas informações, né? Então, diretamente no próprio dispositivo já poder ter essas informações, ou no próprio página web da CPU, né? Já ter um conjunto de informações que já te coloque a par do que está acontecendo. Nesse sentido aqui, nos dois cases iniciais ali, o que foi comentado foi utilizado esse CLP mais simples, né, que é um CLP de pequeno porte. Na segunda parte, como eram várias esteiras ali, um sistema um pouco maior, foi usado mais de um dele para fazer a solução, pela quantidade de I/Os, né, necessária, mas na primeira integração com um deles só já atendeu. Então, uma densidade boa de pontos e principalmente uma quantidade grande de protocolos de comunicação disponíveis tanto nas seriais quanto na porta Ethernet. Hoje as portas Ethernet desses dispositivos são multitarefa, ali, né? Vão executar mais de um protocolo ao mesmo tempo, né? A não ser que seja um protocolo específico que acaba ocupando, né,
porta Ethernet, mas a maioria deles se usa em paralelo, né? Na mesma porta Ethernet, conectando em algum switch, te dá possibilidade de usar mais de um protocolo com apenas uma porta. Então, abre bastante possibilidades, né? Ele tanto desde uma aplicação mais tradicional, que é o caso da metalúrgica, ali onde a gente está controlando inversores de frequência numa rede serial, e aí sim, depois disso, tratando as informações e levando para a nuvem via MQTT, quanto no primeiro caso, onde se tinha uma comunicação serial um pouco mais complexa, pela questão de ser um low level do CAN-Open, do CAN, para comunicar diretamente com o motor. E acaba te deixando bem flexível a utilização, né? A indústria acaba demandando equipamentos mais flexíveis para poder atender essas diferentes demandas aí, né? A princípio, hoje eu trouxe esses 3 casos, aí acabei correndo um pouco com o tempo aí, não sei se já teria alguma pergunta, se vocês querem voltar e rever alguma parte, que eu acabei indo muito rápido, estava preocupado com o tempo aí, mas acabou sobrando um pouco. Na verdade, que sobre o conteúdo ali, acabei finalizando assim o que eu tinha planejado para a gente falar e só não sei se a gente já volta em algum tema ali que quer Sim, abordar mais especificamente ou... vamos. Você vê que, né, o assunto acaba, as metodologias, né, de transporte acabam sendo as mesmas, porque todo mundo utiliza o mesmo conceito, né? Então, a gente falou lá de MQTT, HTTPS, que se repete aqui, né? Então, a gente entende aí que é uma tendência, né? Isso aí com certeza vai pegar. Deixa eu olhar com relação perguntas, né? Aqui o Paulo agradece, ele está em trânsito, a internet oscila. Vamos esperar o 5G aí chegar, a gente resolve essa questão. Sim. Obrigado aí pela participação. O Rodrigo Rocha, esse LP tem comunicação Profinet? Sim, também tem a opção Ah, de tem aqui. comunicação Profinet, né? Que eu comentei, era uma demanda também do mercado, foi um dos últimos protocolos de Ethernet que a gente acabou colocando no nossos CLPs, né? E era uma demanda grande do mercado, a maioria dos clientes, né? Também por ser um protocolo de um grande player do mercado, né? Então É. acaba puxando muito, né? E hoje a gente vê, que nem eu comentei ali, que hoje esse conjunto de protocolos aqui atende boa parte do market share global, mas se for ver lá, acaba que o Profinet e o Ethernet IP ali, eles são boa parte da parte do Ethernet, eles dominam bastante, né? Aham, Claro que puxados pelos players maiores ali, né? Então entendi. acaba que você precisa adicionar isso no seu leque de ferramentas para poder atuar, né? Uhum. Então era uma demanda grande do mercado e a gente conseguiu desenvolver, né? Colocar na pauta do nosso P&D aqui e entrou no roadmap. E hoje a gente tem isso também como disponível. E aí, como complemento de pergunta, e é mais para o meu lado, seria a Profinet scanner e adapter? Ou é só scanner ou só adapter? Slave ou No, master? no menor ele está trabalhando como os dois, né? Os Na dois, então. verdade. Uhum. Eu estava Cliente confundindo um pouco servidor. com o Ethernet IP ali também, né? Sim, tá bom. Legal. Agora temos uma outra pergunta aqui do André Felipe. Obrigado, André Felipe, também pela questão. Ele comenta sobre qual é a arquitetura utilizada no case de RTLS. Qual a arquitetura utilizada no case de RTLS? Sim. Esse projeto aqui ele é um pouco mais recente, né? Então já foi feito, como eu comentei, algumas POCs no mercado, em algumas empresas, né? Eu não sei exatamente qual é a diretriz ali sobre que tipo de informação sobre arquitetura, né? Mas basicamente eu posso dar mais pelo exemplo que a gente acabou vendo acontecer mais que nos primeiros testes, né? Que acabava sendo feito aqui, por exemplo, dentro do prédio, né? Nesse caso aqui, as tags foram colocadas junto com o nosso crachá mesmo, né? E os receptores ficavam em locais estratégicos dentro aqui de cada andar,
normalmente ficam de uma forma, foram utilizados três, né, de uma forma triangular para poder fazer a triangulação para ter o real cálculo ali da distância que ele está de cada um dos receptores e poder dimensionar em que posição exatamente está aquela tag, né? E aí passa muito pelo software que vai rodar ali. Então, vai ter um tempo que se chama de aprendizagem ali, né, do próprio software poder entender um pouquinho as tags, como estão se comportando dentro daquele ambiente e ele poder ir tratando e aprendendo um pouco mais como vai conseguir dimensionar o local e aí poder atuar da melhor forma depois, né? Usando Então, mapa de calor, né? acaba usando também, né? Service Location Real Time, né? Serviço de localização, que seria a termologia, né? Uhum. Legal, obrigado, André, pela questão. O Rui fala, o Express pode ser usado como remota com algum outro tipo de CLP da Autos? Sim, tanto com um outro CLP da própria Autos quanto de outro fabricante também. Pela questão de ter aqueles protocolos ali, você consegue usar ele como remota ou com um sistema distribuído, assim. Então você tem essa possibilidade também aí de usar ele tanto Protocolos. em serial quanto na internet. Você pode usar ele ou como uma remota, como eu comentei, às vezes acabam utilizando como também gateway, né? Nessa questão de se conectar numa rede, principalmente empresas por exemplo, exemplos aqui de empresas de MES, por exemplo, que tem a parte mais de cima do software ali, que precisam só de um acesso à parte da fábrica, né? E que não tem no seu próprio dispositivo uma conexão com o chão de fábrica ali pela questão do protocolo C serial ou alguma coisa assim, você pode usar ele para conectar num 485, num CLP, numa rede mais antiga, tá? E aí trazer os dados para a parte internet, né? Isso também tem ocorrido em alguns parceiros aqui. Mas pode ser usado tanto com um outro CLP da Autos quanto de outro fabricante também. A gente tem várias soluções desse tipo. Legal. Temos mais uma pergunta do Leroy. Fica à vontade de puxar minha orelha se eu falei errado. Fica à vontade também de abrir o microfone. Mas ele traz uma questão, né? Para o desenvolvimento é possível usar Node-RED, solução open source aí que a gente conhece de IoT. Sim, sim, sim. A gente até teve acho que um ou dois webinars a gente fez no canal lá da Autos também abordando isso, porque é uma questão de interesse normalmente do pessoal, né? Se vai utilizar o MQTT para subir os dados, você poder usar o Node-RED ou Grafana lá para poder fazer um dashboard, né? Mostrar os dados ou fazer uma integração, né? Entendi. Normalmente a gente utilizava a parte de mostrar o dashboard, né, como em eventos que a gente ia, ou fazer integração com algum outro sistema, né, que vai fazer disparar, mandar um e-mail ou conectar num canal do Telegram ali para mandar informações, né. Então tu acaba podendo usar ele como um bot do Telegram para te dizer como é que tá o status dos IOs, por exemplo, É, do CLP, né. legal. Então é bem flexível, assim. E até ali, quando a gente fala da nuvem ali, como acaba usando em diversos locais aqui, em diversos clientes diferentes e em alguns locais diferentes do globo também, já acabou testando com diversas nuvens. Então, tanto o Azure como o Alibaba também e outras, né, que depende da preferência do cliente, né, Uhum. para fazer esse. E Node-RED é fantástico, né? Essa É, ideia é e demais. facilita para o pessoal que é aberto, né, não ter essa. E tem muita gente dividindo informações, né, acaba sendo um fórum mais acessível, assim, mais global, né, para o pessoal trocar ideia e poder desenvolver as coisas. Uhum. Acaba É, criando uma comunidade em volta do negócio ali e é legal, né, que a gente vê evoluindo, assim. exatamente. E tem total sinergia com a internet das coisas, né? Então, é uma Sim. ferramenta aí que eu particularmente também gosto bastante e tem bastante interação com diversos sistemas. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui para você, ô Nicolas. Com relação ao Autos
Tracer, que tipos de projetos ou segmentos que é possível aplicar esse tipo de rastreamento de objetos? Uhum. A gente, como eu comentei, ele já fez alguns testes por exemplo, hospitais, para ter noção assim de quem estava atuando em cada setor, ter uma base de dados ali bem correta de quem está atuando em cada setor ali para ver quem está atendendo, né? Poder controlar. Também sobre questões de segurança, como eu comentei, para não ter, quando você coloca dentro de um objeto ali que faz transporte, por exemplo, e pessoas, para não ter alguém trafegando dentro da empresa num lugar que não é seguro para ela, né? Então, que pode acontecer de ter um choque, né? E quando a gente evolui também em AGVs ali, os veículos autoguiados, né? Também acaba sendo importante a gente ter uma segurança, né, nesse sentido, né? Uhum. Aplicações interessantes, por exemplo, em hospital, né, localização de maca em andares, Uhum. né, Sim, sim. acesso de pessoas em câmara fria, por exemplo. Então, aplicações são diversas, Sim, bem até interessante. um outro teste foi feito em um outro sistema de segurança para quando dá uma emergência para evacuação, se ainda tem alguma pessoa dentro de um determinado local, se tem ainda alguém que ficou e não conseguiu sair, para ter certeza de que todo mundo conseguiu sair do local, né? Então, aplicações são diversas mesmo, assim. Exato. Então, perfeito. Muito obrigado pela sua colaboração em trazer esse conhecimento para nós. Mais informações, né? Então, a gente finaliza aqui nosso encontro com nossa bagagem de informações atualizada, né? Bem interessante todas as aplicações. Agradeço aos palestrantes, Michel, você, Nicolas, também pela a participação em nosso encontro. Eu vou voltar aqui a publicar, né, a compartilhar a minha página para dar as considerações finais e o fechamento do nosso encontro, tá bom? Eu que agradeço a possibilidade, a chance de estar dividindo com o pessoal e poder estar junto aí. Show. Também agradeço a oportunidade e participação nesse evento incrível da ISA. Muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado a vocês. E obrigado a todos também pela participação aí no nosso evento. Olá, Moisés. Está no mudo. Boa noite, tudo bom? Beleza. Show. Muito bom aí a apresentação. Agradeço também. Maravilha. Obrigado pela participação e interação conosco. Bom, indo para as considerações finais aqui, eu tenho aqui já o nosso próximo encontro, que já está marcado. Nós vamos falar sobre segurança cibernética, redes de automação e conceitos da antiga ISA 99, que agora traz o framework ou standard, né, IEC 62443. Então, esse encontro já está marcado, 8 de junho, não percam. E, para finalizar aqui, canais preferenciais que nós utilizamos para colaborar a informação. Então, fiquem atentos no LinkedIn sobre todos os nossos convites. Novamente, a Thaís vai nos ajudar em relação a essa divulgação. E para acessar todo esse conteúdo mais à frente, lá no nosso canal do YouTube, né? Então, entre lá, se inscrevam, cliquem lá no sininho para receber as notificações. Então, seguimos aqui para o nosso encerramento. Muito obrigado novamente. E para acessar antigos, né, encontros virtuais também dentro do mesmo canal, para manter vocês atualizados. Legal? Membros ISA terão acesso à apresentação. E para quem tiver interesse em se tornar um membro, fiquem à vontade de nos contactar, né, pelas redes sociais ou pelo LinkedIn, e a Thaís estará disponível aí para ajudar nessa questão de membroria, tá bom? Novamente, obrigado pessoal pela participação, o tempo investido nesse encontro, e nos vemos em junho, dia 8 de junho, com segurança cibernética. Beleza? Tá. Tudo de bom. Obrigado, gente. Sucesso a todos. Boa Obrigado. tarde. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.